Seja bem-vindo a mais um episódio do Axor Talks, o podcast da Axor. Nessa temporada varejo, eu estou com um convidado super especial que daqui a pouco vocês vão conhecer e que vai ser co-host da temporada comigo. Mas antes, deixa eu apresentar aqui o Ali, que está aqui com a gente na mesa. O Alisson é Head de CTI da Axor. Então, toda a parte de investigação e inteligência fica com o Alisson e com o time dele. Bem-vindo, Ali. Muito obrigado, Luciana. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês, ainda mais na presença de um convidado tão especial. E eu falei Ali, mas é Alisson, tá, gente? Aqui paulista tem essa mania, né, de encurtar o nome das pessoas. Podemos apresentar o nosso convidado, você acha? Com certeza. Então, bora lá. Gente, olha que temporada mais especial. Não podia ser melhor do que dividir a bancada com o Renan. Obrigado, Lu. Obrigado, Alisson, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast da Axor. A gente é parceiro há tantos anos, poder contribuir um pouquinho, falar das experiências que a gente teve, do mercado varejo, e é um prazer maior ainda ser o co-host, convidado especial de vocês. Então, vamos lá. A gente tem muita história legal pra contar, né? Juntos, demais. nessa parceria. Demais. Mas se apresenta pra quem não te conhece, porque, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Renan Mello, eu sou diretor de cibersegurança e privacidade do Grupo Carrefour Brasil. Então, eu sou o CISO e DPO. Para quem não conhece a empresa, o Grupo Carrefour Brasil, acho que todo mundo conhece, mas é um ecossistema muito grande, tem 130 mil colaboradores, a gente tem vários tipos de negócio, o Atacadão, o Sam's Club, que antes pertencia ao Big, foi adquirido em 2021, o próprio Banco Carrefour e os diversos formatos do Carrefour, hiper, posto de gasolina, bairro, enfim, a gente tem vários negócios dentro do varejo. E é muito curioso, é muito importante também ter você aqui com a gente na bancada, porque a gente ia falar um pouco mais do que varejo, né? Porque é complexo, né? A tua estrutura é bem complexa. Apesar do tema da temporada ser varejo, a tua estrutura é extremamente complexa, né? Sim, é uma estrutura grande, então em cada unidade dessa de negócio a gente tem um time de cibersegurança. Eu vou focar aqui em cyber, apesar de eu ter toda a estrutura de privacidade, que é justamente o serviço que a gente tem com a Axor, que a gente vai falar sobre, né, inteligência contra ameaças cibernéticas, mas a gente tem alguns CISOs locais, né, que é um super time que a gente tem, de naturezas diferentes, mas que a gente troca muita inteligência. Então, uma estrutura bem grande. E você falou agora, eu vou fazer uma piadinha já na largada. São naturezas diferentes, mas o tamanho são todos grandes. Eu tenho que dizer que se você não conhece a turma do Carrefour, você vai se surpreender, como eu, que conheci a maior parte da galera na pandemia. Quando eu encontrei pessoalmente, falei, Jesus, não termina nunca. As pessoas são todas padrões tamanho alto. Segurança lógica e física. Isso, né? Então tem que seguir a política de segurança. Ali não tem jeito. Boa. E a gente fez com o Marcelo Amaral e fez também com o Leandro Ribeiro um primeiro episódio muito baseado na tua história, tá? Na tua carreira. Tá bom. Então hoje vai ser um de frente com o Lu e Alisson. Boa, vamos lá. Pra você contar um pouco sobre a sua carreira, como é que você chegou em segurança, né? Como é que você escolheu essa carreira? Tá. Nossa, é muito legal essa pergunta, porque eu uma vez dei uma palestra numa escola de um amigo meu, que era para pessoas que estavam querendo ingressar na carreira. Mas eu vou falar um pouquinho de como é que eu comecei. Eu comecei com 16 anos de idade, quando assisti um filme que chamava Hackers, Piratas de Computador, com Angelina Jolie. Acho que muita gente assistiu esse filme. E eu desenvolvi interesse, sempre gostei de tecnologia, e ali eu sabia que esse viés de cyber era uma coisa que não era difundido ainda, mas eu sempre gostei. Eu gostava de aprontar nesse contexto, né? Mas, enfim, me formei em ciência da computação, fiz bacharelado nessa área, e depois eu comecei a me especializar. Então, eu fiz alguns MBAs em cibersegurança, certificação, e depois eu estava já dentro do negócio, do varejo, então eu tenho mais de 20 anos de experiência em tecnologia como um todo, e em cyber, acho que pelo menos uns 12. Né? Então, eu criei áreas, estruturei. O Carrefour proporcionou isso com uma multinacional, né? E também, em determinado momento, eu precisava entender como é que você contribui com o negócio, né? Então, eu não estou numa empresa de cibersegurança. Eu faço parte do ecossistema, que é o varejo, e a gente sempre visa a continuidade do negócio. Só que eu era um cara muito de tech,
né? De tech, cyber, infraestrutura, rede. Eu não consigo imaginar você um cara muito de tech. Não parece? Você não gostava de falar? Não... Eu sempre gostei. Tá bom. Depois eu saí um pouco do Technicase, sempre gostei, é minha paixão, então eu desmontava o computador, ficava de madrugada, época da internet de discada, né? Gostava muito de freaking. Esperar meia-noite para poder fazer ali. Eu gostava de hacking sobre telefonia naquela época, mas é um assunto para outro dia, mais conversa de bar, né? Mas enfim, então eu era um cara sempre fui muito de tech, mas em determinado momento eu precisava entender as necessidades do negócio. Então eu precisei abstrair um pouco esse Technicase e entender como é que eu ajudava a contribuir para a continuidade do negócio. Então, quem que é importante no varejo? Né? Óbvio que nós no back-office somos, mas quem está na loja, quem está vendendo, quem está atendendo o consumidor, toda a cadeia de abastecimento, logística, como é que eu faço para não parar essas coisas? Então, a minha carreira ela foi muito guiada por um começo muito técnico, mas eu virei gestor há 2010, então há 14 anos atrás eu já sou gestor. Sempre cultivei essa pegada técnica e é uma coisa que eu falo com o meu time. Hoje o nosso time é grande, então olhando para o grupo, a gente tem mais de 120 pessoas, né, na minha estrutura, né, mas eu sempre provoco essa pegada técnica, porque é isso que vai fazer com que a galera entenda as coisas no detalhe. Como é que você chegou nessa carreira, só para saber, Ali? Eu compartilho de uma história parecida com o Rivan. Você também viu um filme com a Angelina Jolie? Não. Mas assim, você vai tendo contato com muitos livros, com muitas séries, filmes que demonstram um hacker e você se sente identificado com aquilo que ele está realizando, né? E a partir disso te desperta uma curiosidade de aprender a reproduzir aquilo que você está vendo, né? Então, eu acho que isso é quase que uma vocação para as pessoas que trabalham nessa área. Que curioso, tá vendo, gente? É verdade. Acho que não existe nenhum filme sobre diretoria de clientes. Para eu poder me inspirar, né? E me identificar com as pessoas. Mas me conta, tá bom. Acho que tem uma parte da tua história que eu vou querer descer também, que é a questão de quando o varejo virou digital. Que nem sempre foi digital e traz outros desafios pensando em cibersegurança, né? Eu também trabalhei com varejo durante um tempo, então eu peguei bem essa fase da virada ali de chave de boa parte das grandes marcas. Mas tá bom, aí como é que você chegou no Grupo Carrefour? No Grupo Carrefour... Conta um pouco da tua carreira profissional. Você tem quase 20 anos de Carrefour. Eu tenho, para ser preciso... Você montou quantas lojas? 17 anos e 11 meses, 10 meses, vou fazer 18 anos de Grupo Carrefour. Eu comecei no Atacadão. O Atacadão hoje, ele é a joia do grupo no mundo. Ele representa, né, a maior parte da receita global. E eu me identifiquei muito, eu comecei lá no Atacadão em 2006, né? Gosto muito, tenho muito contato ainda com o presidente, com o CIO, que eu considero assim pessoas muito próximas. E eu comecei com a parte de infraestrutura, analista de suporte, eu mexia com servidores high-end, eu fui administrador da Unix, a iX, que era o Unix da IBM, Linux, então eu mexi muito com isso. 2009, 2006, 2007, o Atacadão foi comprado pelo grupo, né? Pelo Global, pelo Carrefour. E aí eu comecei a ter contato com a área internacional de cibersegurança, porque já é uma cultura muito madura lá. 2009 veio o CISO Global e falou, cara, a gente precisa montar uma área aqui de cyber. Você topa? Eu era o cara que administrava o Squid, né? Que era o proxy lá, pra você ver como eu era técnico dentro de algumas coisas. Então, assim, falou, cara, mas segurança é muito mais além do que um firewall. Porque era só o que eu achava. Que era um antivírus e um firewall. Então, depois a gente começou a mexer com regulações, então PCI DSS, que é a parte... Mas eu acho que a segurança também foi evoluindo, né? Acho que não é só uma questão sua. Nossa, eu acho que era a representação do mercado naquela época. Aquela época a segurança era basicamente firewall e antivírus. É isso. E tem um backup, que ficava com carinha de segurança. Então, foi bem ali quando tu nasceu, sabe, Ali? Só entregando aqui que a gente é bem mais velha. Sim, com certeza. E assim, aí depois foi crescendo a área, eu construí isso dentro do Atacadão. 2015 eu comecei a ajudar o Carrefour Brasil, 2019 eu assumi como diretor executivo da holding, então o grupo, né? Então hoje eu consolido e olho para todos os times dentro do Brasil. Então isso foi a minha evolução de carreira dentro. Por que você nunca saiu? Teve oportunidades, mas o Carrefour é tão grande, que são várias empresas
dentro de um grupo. E você vai se reinventando de tempos em tempos, eu acho também, né? O ruim é ficar, assim, o que eu percebo em perfis inquietos como o nosso, é ficar sempre fazendo as mesmas coisas. E você foi se reinventando, né? E com muita oportunidade. A gente fala muito de fraude. Eu já tomei conta da área de fraude, de desenvolvimento, de infraestrutura, de DevOps, de operações, né? Já me chamaram para ir morar, ser expatriado. Eu falei, não, deixa eu ficar no Brasil. Acabei ficando. Então, a gente vai se reinventando. Tem muita coisa dentro lá do grupo. E você tem esse desafio de equilibrar as estruturas físicas com as digitais. Qual é o nível de complexidade que é e a dor de cabeça que isso gera para você? Num grupo tão grande quanto esse, é uma boa pergunta, né? Até porque hoje eu estou dentro da vice-presidência do digital. Né? Então, o Carrefour, ele tem esse... Quando eu falo Carrefour, a gente é grupo, tá? Né? Mas a gente tem esse desejo de digitalizar muito, principalmente por causa da omnicanalidade. Então, hoje o cliente, ele quer comprar no site e quer receber em casa, ou ele quer comprar no site que ele quer retirar na loja mais próxima. E até fazer troca, enfim. Quer fazer troca, então ele vai por um canal, né, ele começa num canal, termina no outro. Enfim, esse desafio, ele é grande, porque a gente tem muito sistema legado. Então, quando você fala, né, do offline e do online, você tem integrações sistêmicas, você tem toda essa complexidade, você tem terceiro, às vezes você tem uma dependência muito grande, e isso, do ponto de vista de cibersegurança, é uma ameaça que a gente tem que lidar no dia a dia, né? E óbvio, além disso tudo, a gente tem ainda do lado de fora, tem a galera ali, os oportunistas, né, os fraudadores que incomodam bastante. Então, tem um desafio, o Carrefour tem investido muito sobre a transformação digital, então isso é uma coisa. E quando eu falo isso, não é só para o consumidor, não, é para os processos de dentro da organização. A gente fez uma atividade no ano passado que chamava desburocratização, eu consegui acertar de primeira, que é o quê? É digitalizar alguns processos. Você sabe, coisas arcaicas. Eu lembro quando eu assumi como diretor em 2019, era o meu sonho, e tinha uma pilha de contrato para assinar assim. Eu falei, nossa, vou mostrar para minha mãe. E ficava umas 3 horas digitando. Demais. É um processo de digitalização, transformação digital. Quando a gente migrou isso, hoje eu estou aqui viajando, pelo celular eu vou aprovando os contratos. Então, a transformação digital não pega só no front office, mas no back também. Então, acho que tem que estar para o consumidor e do lado de dentro. Tá? E aí, pegando esse ponto também, a gente sabe que a transformação digital traz um monte de riscos, né? E oportunidades, claro, de eficiência, mas também traz um monte de riscos. E o varejo é um dos mercados que brasileiros aqui, né, falando bastante do nosso comportamento, é um dos que mais sofre hoje, né? Vocês estão no holofote dos atores maliciosos. Sim. Eu acho que essa parte da facilitação, você gera uma exposição, né? Então, a partir do momento que você se expõe, a gente tem as empresas de offensive, né, que trabalham, além da Axo, a gente tem diversos outros parceiros que nos auxiliam na proteção, mas tem um termo que um dos caras trabalham, a gente fala, pô, tá com a cara pra rua, ou seja, você tá com o seu serviço exposto e você tem que colocar as camadas de segurança. A gente viu uma exponenciação dos ataques, principalmente quando eu falo ataque, é fraude, assim, mais fraude, né? Não com um contexto mais destrutivo. Porque ninguém quer destruir as coisas, assim, é difícil. As pessoas querem, né, mais usar um canal, ele não quer tirar fora do ar. Ele quer que fique no ar e vai atacar para tentar fazer uma subtração. Sim. Exato. Então, isso subiu muito depois da pandemia. Assim, é incrível a quantidade. Sim. A gente viu esse gráfico crescer, né, de fraude e eu acho que assim, os fraudadores, eles estão se modernizando. Você vê que... E os caras, assim, não precisam pedir um orçamento para aprovar, não tem a burocracia. Então, assim, do lado deles, né, é muito mais fácil para conseguir um financiamento e atacar. Então, assim, é um desafio diário. A gente lida com isso, além das outras ameaças, né, de ransomware, etc. Fraude hoje é uma coisa que incomoda bastante e a gente tem que estar ali todo dia atuando. E aí, Renan, pegando esse cenário da fraude brasileira, né, do varejo brasileiro de alguma forma, como é que é explicar para a turma lá de fora como funciona o mercado de fraude? Porque a gente vê muitas
muitos casos muito diferentes, né, do playbook mundial. Sim, o setor de financeiro e de varejo são os mais avançados do mundo, né, no cenário brasileiro. Você sabe que Poderia ser bom dizer isso, né? Fiquei pensando agora enquanto você falava, mas... Isso é uma pergunta legal e eu tenho um exemplo real disso, tá? Eu posso falar, não tem problema. Mas eu estava com os colegas do Atacadão e do banco e a gente vai todo ano, a cultura de cyber do grupo é muito forte, então tem um seminário internacional e a gente fez uma apresentação 2 anos atrás, né? E usando justamente como insumos várias detecções, várias ações que a gente fez, inclusive junto com a Axo, para mostrar como que é o cybercrime no Brasil. Você lembra disso? Lembro. Então, e o pessoal ficou assim, nossa, mas é assim? Eu falei, cara, o crime cibernético no Brasil, ele é extremamente criativo. E organizado, né? A gente é PhD nisso. Né? E o pessoal falou, eu falei, cara, boleto, lembra da gangue do boleto? Então, o cara falou, o que é boleto? Não tem boleto na Europa. Então, os caras não sabem. Pix não tem na Europa. Né? Então, tem uma série de canais financeiros que o Brasil está lá na frente, e, obviamente, que esse crime ele vai explorar. Então, assim, a gente estamos em um estágio avançado, né? E é óbvio que isso também traz uma maturidade para a parte de defesa. Isso, sim. Então é bem isso. Mas eu fico imaginando como é complexo explicar, né? O volume, o playbook padrão, da onde surge. Eu lembro dos casos de central, de telefonia, né? Como é que você explica que tem um call center uma URA da fraude, e que usa, né, toda a complexidade de uma operação dos grandes bancos e tudo mais? E isso realmente é distante do que eles têm lá. A gente tem, o que eu observei já na Europa, a gente teve alguns casos onde, isso já há alguns 3, 4 anos atrás, eles já estavam usando deepfake com voz. Então, clonagem de voz. Deepfake, para se passar pelo CFO ou para falar com o controle de gestão e mandar um WhatsApp, você fazia um spoofing. Porque mandar mensagem só não cai mais, não. Isso. Então, assim, o cara fazia o spoofing do número lá, fazia o clone da voz do cara e falava, eu sou o presidente, por favor, libera a transação e tal. Muito mais ações voltadas ali no back-office. Mas estou falando isso de 3, 4 anos. Óbvio que também existem uma série de ataques contra os consumidores, né? Isso tanto lá fora quanto aqui no Brasil a gente vê bastante esse tipo de ataque. E já pegando esse teu gancho da engenharia social de alguma forma, né? Uhum. Aí, através dos deepfakes, mas ainda é um jeito de fazer engenharia social. Hoje, com o volume de colaboradores que vocês têm, e com um colaborador que está no escritório, que está na loja, sem falar de terceiros, que deve ser uma baita complexidade também, mas falando só do público interno, como é que você faz para trabalhar conscientização e educação e segurança? É a parte que eu mais gosto, tá? Sério, assim, eu falei que era técnico, mas depois eu me apaixonei pelo awareness. Então, conscientização é uma coisa que eu gosto muito, levo muito a sério, porque eu acho que o processo de aculturamento ele é essencial. Então, pra gente é mandatório, todo ano. Então, óbvio que a gente passa por frameworks de avaliação, o NIST tem regulação, o banco tem o Bacen, né? Mas conscientização é algo que eu particularmente gosto muito. Eu acho que ali você impede já uma série de ataques serem bem-sucedidos. Dentro do grupo a gente tem uma semana dedicada para isso, a gente tem uma semana de cibersegurança, privacidade. E como é que a gente faz para lidar com públicos distintos? Isso. Eu faço conscientização há mais de 10 anos, mais de 10 anos, um pouquinho mais. E existe a diferenciação, porque você tem públicos mais maduros, então você falar sobre conscientização de cibersegurança para alguém que está dentro do escritório é uma coisa, porque já tem o contato, acesso aos sistemas e tal. Você falar para quem é chão de loja, né, é outra coisa. Então você tem a pessoa do hortifruti que às vezes acessa um sistema, mas não tem aquela maturidade. Você tem que ter um outro tipo de abordagem. Você vai falar sobre conscientização para um dev, a gente fala que é os bicho grilo, né? Desenvolvedor não quer ficar assistindo 1 hora de apresentação de e-learning do PPT. Não funciona. Então, a gente olha a natureza de cada público e desenvolve um conteúdo diferente. Óbvio que tem alguns que são transversais. Então, você vai falar, vai ter um speech, uma palestra, alguma coisa, vamos todo mundo. Então, isso é um outro ponto. Para o comitê executivo, para o COMEX,
né? Você tem o presidente e os vice-presidentes, você não vai conseguir ficar falando 1 hora. Você tem que encurtar ali o seu discurso e ser muito mais assertivo em alguns pontos que ele vai ter mais contato. Então a gente divide isso, né, para os diferentes públicos e sempre tem o apoio do board. Então isso é essencial. Então hoje, na última semana, eu tive nosso vice-presidente falando, vários diretores executivos, não só os de tecnologia, mas também outros diretores de operação, de negócio, de cadeia logística, comercial, enfim. Eu acho que é trazer todo mundo. Então, conscientização, para mim, é um passo extremamente importante. E você acha que esses ataques às pessoas físicas, né? Esse golpe do WhatsApp, o roubo do Instagram, enfim, tornou mais fácil a conscientização, mesmo de pessoas que estão mais distantes da tecnologia corporativa, vai? Tornou. Teve uma adesão muito forte. A gente fez nosso último evento de conscientização, acho que faz uns 3 meses atrás, e a gente usou exatamente isso para atrair essa galera, né? Porque se a gente entrar com a abordagem, segurança, tudo não pode, a gente não tem mais isso, não usa mais isso. Como é que a gente fala, cara, você não quer aprender a se proteger, se o seu WhatsApp for clonado, o que você faz? Isso atraiu assim de monte, Lu. A galera queria aprender, então a gente fez uma pauta. Como fazer a segurança do seu WhatsApp, do seu Instagram, das suas redes sociais. A gente não falou nada de corporativo. Porque você começa a criar esse mindset de cultura de cyber e automaticamente quando a galera fala, olha, eu preciso proteger minha credencial corporativa, né? Por quê? Porque ela pode ter um transbordo e vazar para o pessoal. E também vai afetar. Então, isso conquista as pessoas. Porque tá falando com o dia a dia delas mesmo, né? Até nessa linha, a gente percebe que ultimamente tem um movimento dos agentes de ameaça buscando por credenciais válidas. Muitas vezes são credenciais de consumidores, que foram coletados ali por malwares do tipo InfoStealer, por exemplo, que não estão dentro do parque tecnológico onde vocês têm controle. Nós vemos que muitas empresas têm uma dificuldade em trabalhar nesse tipo de situação, porque uma vez que elas notifiquem uma troca de senha ou bloqueiem uma conta, elas podem ser acusadas de ser a fonte do vazamento das informações por um consumidor que não está bem conscientizado. Como que é esse desafio para vocês? Eu acho que hoje, se a gente for olhar assim, vetores de ataque ao longo do tempo, eu acho que antes a gente se deparava muito com phishing, né? Para conseguir roubar essas credenciais, mas atualmente isso realmente depois o paid search deu uma potencializada. Total, porque aí ficou fácil, né? Descobrir. Agora, hoje, essa questão de credenciais algo que a gente enfrenta todos os dias, né? A Axor ajuda a gente a identificar isso. A gente também tem um SOC global que também faz um trabalho de threat intel complementar. Isso acontece. Então, assim, InfoStealer, cara, vai ter. Né? A gente está falando de conscientização agora há pouco. Normalmente, o InfoStealer ele vai atuar num endpoint, numa máquina que não tem uma proteção contra o InfoStealer, né? E aí, normalmente a máquina pessoal do colaborador, óbvio, não vai ter assim. Ou do cliente, né? Ou do cliente, também pode ser do cliente, então pode ter essa credencial vazada, né? Que é a pergunta que você fez. E a gente sempre olha para ver se tem alguma base, para ver se tem alguma massiva, para ver se isso não pode, porque pode acontecer um incidente interno, né? Mas o que a gente vê muito, olhando para o público de dentro, é conscientizar sobre o uso de credenciais corporativas não nos computadores pessoais. Então, né? Ou você não usa a mesma senha. Porque agora tem a questão do Bring Your Own Device. Então, a gente vive um momento de transição muito forte, né? Que pode acontecer. Então, use credenciais diferentes e esse tipo de coisa. Em relação ao regulatório, a gente tem que estar sempre atento. Né? Então, assim, se houver, né, alguma compilação, a gente sabe que tem uma série de vazamentos. Se houver, e óbvio, a gente sempre vai olhar para dentro de casa, se não teve nenhum indício, né, se não teve nenhuma evidência que veio do nosso perímetro, óbvio que a gente não vai fazer essa comunicação titular, por exemplo, de dados. Mas é um perigo constante credencial. Hoje é onde os caras estão explorando, credencial de acesso. A principal fonte dos ataques tem sido credenciais, né? E com isso até eu te pergunto, o ransomware ainda é o bicho-papão? Sempre né? Eu posso dizer que a gente está mais preparado. Eu posso dizer que... É o homem do saco de todo CISO. Só que eu acho que ele é o boogeyman ali, só que antes a gente tinha 5 anos de idade.
há 3 anos atrás, quando o Rensor estava explodindo, né, eu falava, não, o bicho-papão vai te pegar. Meu Deus, ele está pegando, né? Ele está pegando uma galera. Porque a gente não estava preparado. Então, não tinham soluções adequadas, ou tinham, mas as empresas não usavam, né, de endpoint detection and response. Então, você não tinha soluções avançadas contra ameaças avançadas. Hoje é impossível, não, mas se você olha alguns estudos, inclusive eu estava fazendo um recente, né, sobre cyber assurance, tá? Então, as seguradoras, antes, para você contratar um seguro em 2020, cibernético, ninguém nem queria oferecer no Brasil. Por quê? Porque os incidentes contra a ransomware, eles eram... Teve uma baita escassez de oferta de seguro. Sim, porque as empresas não estavam preparadas e tal. Hoje, quando você fala em ransomware, assusta, mas peraí, agora eu já treinei, já não sou mais faixa branca, já sou faixa preta. Então eu sei, né, que eu tenho que proteger o perímetro externo, o perímetro interno, eu tenho que ter uma central de detecção e uma capacidade de resposta a incidente muito forte. Então, se tiver um ransomware, putz, eu tenho que fechar lá o container, eu tenho que travar aqui, não posso deixar esse cara sair. Então, eu diria que assusta, claro, é uma ameaça perigosa, mas que hoje caiu esse volume de ataques porque as empresas, como um todo, estão mais preparadas. Essa é a minha visão. Perfeito. E nesse sentido, eu imagino que surge uma outra preocupação, né? Que o ransomware também continua evoluindo. E uma vez que menos vulnerabilidades estão presentes, eles começaram a fazer o aliciamento, oferecendo ali um modelo de ransomware as a service. Então, existe essa preocupação com colaboradores internos também, né? Cara, isso é difícil. É super difícil. Isso é um tema, e principalmente para o contexto financeiro. Para o varejo, a gente não vê muito isso, mas a gente tem um negócio financeiro, a gente observa isso. Então, esse aliciamento, ele acontece, e é uma coisa que, por exemplo, hoje, a área de cibersegurança, eu trabalho muito próximo da área de investigação. Então, a gente faz uma série de ações em conjunto para identificar comportamento, anomalia, discrepância. Desvios possíveis, né? Desvios possíveis. Agora, é óbvio, né? Não sei se vocês lembram do conceito da segurança, que caiu um pouco, não se fala mais isso, mas vamos lá. Do castelo, né? Quando você está dentro do castelo, você vai proteger normalmente a ameaça que vem de fora. Você não espera que alguém de dentro do castelo vai abrir a porta do castelo. Mas hoje a gente tem que conviver com isso. E o futuro dessa analogia, e eu fui numa palestra, foi muito legal, ele falou, a gente não vive mais no castelo, tá? Então, esquece aquele perímetro, a gente vive dentro do aeroporto. Pensa no aeroporto, você precisa se mobilizar, você precisa ser rápido. Tem gente chegando e saindo o tempo inteiro? O tempo inteiro, e você precisa proteger tudo e contra todos. Então, a gente costuma usar. Então, não é só cyber, a gente tem questão investigativa, tem, enfim, junto para olhar perfil das pessoas também, acessos. Então, todo mundo hoje tem que trabalhar em conjunto, acho que para defender esse tipo de ameaça. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente está falando aqui um pouco do castelo e das ameaças de fora. Uma coisa que a gente também viu crescendo bastante é a preocupação com os terceiros, né? Ah, sim. De envolvimento, enfim, de acesso. Eu acho que todas as bases recentes que foram vazadas tiveram envolvimento de terceiro. Como é que vocês se protegem e se preparam para esses cenários? Porque controlar, inclusive, o colaborador interno pode ser mais fácil do que controlar um colaborador de terceiro, por exemplo. Hoje eu posso falar com bastante orgulho que a gente tem um processo maduro sobre isso. Acho que tem muitos fornecedores, né? Eu imagino. Muitos, assim. Há 4 anos atrás, o ex-presidente do grupo falou comigo, no Alpriu, ele veio e falou, Renan, tem uma preocupação muito forte sobre gestão de terceiros. Eu lembro que na época até eu li um paper da McKinsey que falava sobre isso, né? Você tem um conceito chamado de Third Party Risk Management, que é o TPRM. Uhum. E eu falei, cara, precisamos fazer isso. A gente não está olhando para os terceiros. A gente não está olhando com a devida atenção, sabe? Hoje eu tenho um time dedicado, com 5 recursos para olhar para o ecossistema, que a gente chama de esteira de TPRM. Tá? Então, hoje esse time está inserido na nossa segunda linha de defesa e ele olha, óbvio, a gente tem muitos fornecedores, vou falar o número aqui, mas a gente não consegue olhar todos. Então, a gente tem 2 abordagens. Uma, onde o risco e onde ele consegue manipular, por exemplo, uma capacidade maior de dados. E óbvio que a gente tem PII, dados pessoais. É um dado sensível para o negócio, né? Então, a gente olha isso com muito afinco, com muita responsabilidade, desde 2020.
Tá? Então, hoje, todos os fornecedores críticos passam por essa esteira, fornecedores que querem fazer uma prova de conceito, se ele não tiver o nível de segurança mínimo, a minha área tem autonomia para falar no go, então eu já desclassifiquei, putz, esses caras não têm o mínimo de segurança, então você não vai seguir, você não tem o mínimo de responsabilidade para tratar com dado pessoal. Então, o Carrefour é uma empresa muito grande, então a gente é responsável pelos dados dos nossos consumidores. Então, eu preciso garantir que um terceiro que eventualmente pode manipular e pode trazer um benefício para esse consumidor também seja diligente da mesma forma que o Carrefour é. Então, a gente vai sempre colocar essa régua alta. É um trabalho difícil? Tem que ter investimento? Tem que ter. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. O terceiro, ele é parte, porque no eventual incidente, a gente é corresponsável. Então, isso é uma diligência que a gente aplica muito forte na empresa. Boa. E pegando mais um gancho de como vocês operam, enfim, o grupo como um todo tem executivos muito conhecidos, né? Que são pessoas de mercado e que têm uma imagem e tudo mais. Que eu imagino também que traga uma visibilidade grande sobre eles, né? E um risco grande também sobre eles. Como é que vocês também hoje organizam e fazem a segurança dos executivos e VIPs de vocês? Eu acho que começa pelo processo de conscientização interno, né? Como aquilo que eu te falei da conscientização, abordagem muito rápida. Então eu faço uma sessão de 10 minutes talk lá com o executivo, falo, cara, faz isso, beleza, obrigado, tchau, tchau. E óbvio, por outro lado, a gente também precisa de um serviço de threat intelligence, né? A gente tem brand monitoring com a Axure Intelligence, sabe, né? Vocês também olham isso, porque a gente sabe que às vezes um dado de um executivo, ele é mirado, né? E ele não vaza dentro da empresa, normalmente ele vaza de algum outro serviço que o executivo teve. A gente tem visto até ataques direcionados à sua camada executiva. Sim, existe um movimento de procura por contas governamentais. Isso. Governamentais. Então, por isso que eu estou te perguntando isso, porque a gente está vendo um comportamento que é novo, basicamente novo, que é uma camada executiva com acessos privilegiados, inclusive a sistemas do governo. Dentro do varejo o que pega bastante é CFO, assim, porque o nome deles é público. É público, sim. Então, isso facilita também o avanço do ataque. Mas é fazer monitoração e conscientização. Conscientização. Então, boa. E deixa eu fazer aqui, pegar mais um gancho contigo. Você falou da conexão com o negócio e eu achei muito legal. A gente tem falado disso nas outras temporadas também. A gente falou bastante no banco, com a temporada de financeiro, falou bastante com o Lê também sobre a questão da área da saúde, porque normalmente os executivos e o negócio são médicos, né? Então tem toda uma conexão ali também. Como é que é para ti trabalhar essa conexão com a área de negócio? Porque hoje a gente vê aquele papel do BISO em algumas empresas, né? Essa conexão dupla de CISO com BISO, justamente pela dificuldade da área de segurança de falar e de entender e de se conectar com o negócio, né? Sim, você perguntou, né? Por que você é técnico, você fala tanto? Então... Eu acabei desenvolvendo essa habilidade de conversar e entender o negócio, foi por isso que eu me especializei. Eu fiz MBA em multimercados de varejo, atacarejo, que era para entender o que passa na cabeça desse cara. Eu tive um líder, que era um francês, e quando eu assumi o grupo, ele falava assim... Eu já tinha feito MBA, mas ele falava assim, ele é francês, tinha um sotaque bem forte. Ele falava, Renan, cara, você parece que fala chinês. Era um super executivo de riscos. Aí, ele falava brincando, mas eu fiz essa reflexão, um exame de consciência, e falei, cara, por que eu tô falando chinês? Né? Porque eu estava sendo ainda um pouco técnico. Mesmo tentando fazer essa conexão com o negócio, ainda tinha essa pegada técnica. E aí eu fui aprimorando, me colocando sempre no lugar do negócio para entender. E óbvio, aquele jargão de segurança, né, com o logo do cadeado, que nada pode e tal, isso tem que quebrar, né? Então a gente quebrou isso um tempo atrás. E eu consegui fazer com que as áreas de cyber adentrassem e participassem do negócio, porque eu acho que a dificuldade é ali. Às vezes a galera não quer chamar cyber e fala, os caras vão travar, vai atrasar meu projeto. Fala, cara, olha, eu posso fazer isso e você pode não ter retrabalho lá na frente. Né? Quando a gente for fazer um pentest, um red team, alguma coisa assim, vai ter menos vulnerabilidade, você vai garantir mais segurança. A gente pode gerar um saving para o seu negócio. Né? Eu fiz isso muito pro e-commerce. Então, como é que
a gente aplica conceitos de segurança e potencializa o negócio. Como é que eu melhoro, às vezes, até a experiência do usuário, né, no processo de autenticação e traga mais segurança. Então, mas é sempre inverter isso, é mostrar que eu não estou aqui só para travar, mas eu estou aqui para habilitar até um para negócio. potencializar o resultado, né? Assim, e é difícil, porque a gente é uma área mais estrutural, de risco, mas não é só risco, tem oportunidades, tem sempre oportunidades de habilitar um negócio. Um período que isso deve se mostrar muito presente é nos períodos promocionais, como o da Black Friday e outras datas comemorativas. estações. Como que é, nesse momento, fazer essa mobilização entre segurança e negócios para todo mundo andar? E eles têm algumas datas, eu conheci na conta de perto, né? Eles têm as datas dos aniversários das marcas. Tem. Que são bem importantes para o resultado do negócio do ano. Até talvez mais do que as datas comerciais que todo mundo usa. Né? Tô falando besteira? Não, tá super certo. A gente tem Black Friday, que é um movimento grande, né? Mas, por exemplo, Black Friday ele pega bastante pro Carrefour, pro negócio do varejo, né? Pro banco também, mas pro atacadão já é mais o aniversário do atacadão, que é uma data comemorativa, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado. É um volume de transação gigante que a gente tem, um volume de ameaça. A gente teve recentemente outras... Então, como a gente é uma multinacional, tem datas que não rolam aqui, mas que também... Mas que rolam fora. Uhum. As Olimpíadas de 2024, a gente fez uma preparação gigante, porque o Carrefour foi o premium sponsor, né, das Olimpíadas, e pode ter transbordo de ataque pro Brasil. Ainda bem, a gente se preparou, não tivemos nenhum incidente, mas tem que estar sempre em estado de vigilância. Então, datas locais, datas externas que podem atingir a marca também. Tem algum caso ou alguma história bizarra, assim, que você possa compartilhar com a gente? De ataque? De alguma fraude, algum desafio que você atuou? Já teve sim. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui. Deixa eu pensar qual que eu posso falar, né, Renan? Deixa eu pensar qual que eu posso contar. Deixa eu pensar qual que eu... Porque o Renan tem um desafio e qualquer caso que ele contar, a gente vai saber de qual foi a empresa. Se for, as outras pessoas que a gente entrevista que tem, né, ali uma... Tudo bem se só nós soubermos. Não, eu acho assim, caso bizarro, eu tô tentando puxar aqui na minha mente agora, mas não vê nenhum. Se eu lembrar, depois do final você conta pra gente. Depois eu conto no Mas final. pegando esse gancho do Ali, conta alguma coisa que marcou a sua carreira, assim. Até, por exemplo, carreira? de feedback de líder, ou de, sei lá... Tem duas coisas que marcaram. Foi muito legal. Eu sempre, quando eu era mais novo, eu tinha o sonho de... Isso é o sonho de vários profissionais de cibersegurança, que é tirar uma certificação do CISP, né, do ASI Square, que é uma certificação super difícil, tal, são 250 perguntas e tal. E eu tirei a certificação em 2013, né? Foi quando minha filha tinha acabado... 2014, desculpa, tinha acabado de nascer ali e tal, então eu estudava com ela no colo e tal. E eu falei, puta, eu não vou conseguir passar, é muito difícil, né? E passei. Pô, fiquei feliz. E depois eu submeti um projeto pro ASI Square e eles têm chama ISLA, Information Security Leadership Awards, que todo ano eles têm isso. E eu submeti um projeto que a gente fez de cofre de senha, né, há 10 anos atrás. E não é que eu ganhei o negócio? Cara, fui lá pra Califórnia, pra Anaheim, e voltei com um troféu. Falei, cara, eu só queria o certificado, consegui ganhar isso. Então, para mim, ali foi um marco muito, muito interessante na carreira. E depois, profissionalmente, pandemia. 2020, a gente estava no campus, então eu já tinha assumido, e a gente tinha 2.000 pessoas no escritório. E assim, a gente estava com uma taxa de mortalidade altíssima, acho que todo mundo lembra no começo da pandemia, era desesperador, a galera queria ir para casa, trabalhar de casa. Eu falei, meu Deus, não tem máquina. E agora, o que a gente vai fazer? Fui para alugar máquina, não tinha. Fui para comprar máquina, não tinha. Até que um colega do trabalho falou, cara, a gente precisa do quê? De notebook? Eu falei, cara, eu preciso de 900, o que eu vou fazer? E só me parava no corredor, assim, porque eles elencaram para que eu fizesse essa gestão de dar essas máquinas. E junto com os times de tecnologia, mas falou, é sua responsabilidade, eu preciso que você dê o acesso remoto à galera. E agora não tem máquina. E a galera me parava, meu Deus, a gente vende máquina. Isso, eu pensei na hora, no estoque das lojas. Vamos pegar o estoque, a gente travou o estoque, a gente trouxe essas máquinas, o time de tecnologia fez um trabalho assim surreal.
E foi, para mim, as pessoas, por favor, não, e assim, eu trabalhava dia e noite para garantir que o pessoal voltasse Em segurança. Então foi um outro momento da minha carreira que marcou bastante, sabe? Então acho que esses dois são duas passagens bem legais. Boa. Nossa, muito bom. Todos esses momentos da sua carreira passa por gente, né? Pelo seu jeito gente de ser, né? E por cuidar de gente, que é o que você faz. O que você podia dar de dica para quem... Bastante gente que ouve o nosso podcast, né? Que assiste o podcast. Tá começando na carreira, tá dando os primeiros passos ali em cyber, ou tá buscando promoção. O que você... Promoção, parecia francês agora falando. Promoção. O que você pode dar de dica para essas pessoas? Essa eu acho que é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito de gente. Eu aprendi a gostar de pessoas. Eu gosto muito da parte técnica, eu gosto de pessoas. Eu já tive vários líderes muito bons. Eu acho que isso ajuda a gente a compor quem a gente é, tem um pouquinho da gente, mas tem um pouquinho da liderança. Mas uma primeira dica que eu já contratei muita gente, já fiz programa de talentos, trouxe pessoas do mercado que estão conosco até hoje. Então eu acho que assim, respeitar o próximo é uma coisa que para mim é essencial, né? Sempre ser humilde, por mais que você saiba aprender com o próximo. Então hoje eu aprendo com a galera, principalmente a galera mais nova. Eu tenho muito tempo de carreira, mas eu adoro aprender e estudar, principalmente quem está começando a carreira. O que eu vi muito em processos seletivos é que a galera usou uma bolha, que eu sou um profissional e cyber, e esqueceu de estudar, né? Então, assim, vai no detalhe. Eu sou um cara que gosto de ir no detalhe, né? Isso eu aprendi com os franceses. Carra, vai no detalhe, seja pragmático, né? E tem um ditado que ele falava assim: o diablo morra nos detalhes. É uma frase, eu gosto muito desse líder que foi meu. Então, estudar muito, aprender com o próximo e ser profundo, porque a galera acha que se trabalhar em cyber é bonito, não pode ser, porque na hora que você entrar de frente com uma situação complexa ou com um incidente, você tem que estar ali no topo da cadeia para conseguir dirigir o assunto. Se você não fosse CISO, o que você seria? Se eu não fosse isso que eu seria, apesar de não tocar nenhum instrumento, nunca tentei, eu gostaria de tocar numa banda de punk rock, que é o que eu gosto muito, desde que eu sou adolescente. Eu jurava que você ia dizer que você queria ser cervejeiro. Eu já fui, eu tive um negócio. Eu fui dono de pub durante 5 anos. Olha aí. Mas não consegui mais conciliar. Foi muito legal, tive essa fase empreendedora, aprendi muito sobre cerveja, vendi, criei um monte de amizade, mas eu vendi há 2 anos atrás. A pandemia acabou atrapalhando um pouquinho o negócio. Esse tipo de negócio, né? E aí, como é que você explica para sua filha e para sua família o que você faz? Porque a sua filha tem a mesma idade da minha, né? E eu tenho dificuldade de explicar para ela isso, o que eu faço. Há de 10 anos, eu falo que eu sou hacker do bem, que eu sou hacker ético. Uma boa explicação. Eu falo, filho, papai protege os negócios da empresa para que eles continuem atendendo todas as pessoas, para que quando a gente vá no supermercado, o caixa esteja funcionando, o produto esteja disponível, com preço bom. Papai protege os sistemas de pessoas que querem derrubar esses sistemas ou querem tirar algum proveito. Ela entende hoje assim. E você continua sendo a pessoa que ajuda a família inteira a resolver os problemas técnicos? Eu tentei fugir, tá? Porque você vai ficando mais velho, você fala, é um menino de tecnologia, mas eu ainda ajudo. Quando minha mãe pede... O Amaral falou que ele tem problema com impressoras. Exato. Toda vez que tem algum problema de impressora, chama ele. Ele falou, não aguento mais resolver problema de impressora. Eu tento correr, mas não tem jeito. É um mal necessário que a gente precisa passar pela profissão que a gente escolheu. Sim. Aí você sabe que a tecnologia ela evolui muito rápido. A gente estava até brincando ali no Backspace que em 10 anos a tecnologia evolui 100. Qual é a tua perspectiva da tua profissão no futuro? Como vai ser o CISO do futuro? Excelente pergunta, cara. Hoje a gente estava falando um pouquinho sobre IA generativa, principalmente. Eu já uso, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Não dá para ficar apavorado, ela vai me substituir. Pode sim substituir, mas eu acho que alguma coisa operacional você tem que usar com inteligência, né? Hoje a gente já usa, por exemplo, sobre IA, quando a gente fala em cyber, a gente criou um centro de excelência na Itália para falar sobre IA no contexto de cibersegurança, né? Então, como é que a gente usa, como é que a gente potencializa, como é que a gente orquestra os nossos mecanismos de defesa para aprimorar e para ser muito mais eficiente. Então, assim, IA não tem que ficar com medo, tem que usar. Essa é a minha dica, é o que eu vou fazer, o que eu vejo que o CISO vai ter que dirigir isso, né, de uma forma muito eficiente. Aquele que falar não preciso de IA, vai ficar para trás.
Boa. Eu ficaria aqui o resto do dia batendo papo com vocês. Ainda bem que eu vou ter o Renan em muitos episódios, que eu vou fazer várias perguntas nos episódios para você também. Para os nossos convidados e para você. Não acaba aqui o podcast, Renan. Não acaba aqui o nosso podcast. Mas eu queria agradecer o Alisson, agradecer você por essa primeira gravação e que venham muitos aí. Pra gente poder fazer o que a gente gosta, que é compartilhar conhecimento. Acho que, para quem tá assistindo a gente, o podcast, ele nasce de uma iniciativa, de mais uma iniciativa da Axor, de compartilhar conhecimento com o mercado, né? A gente já tem a community que reúne pessoas do mercado para poder discutir. A gente vai colocar aqui o link, se você não faz parte, se inscreve. E agora o podcast, que também traz pessoas que são referências, para poder trazer esse conhecimento e compartilhar com quem tá ouvindo a gente. Então, muito obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado, Alisson. Queria agradecer o convite. De novo, é um prazer. Vocês são parceiros de longa data. Eu acho que a gente construiu muita coisa junto. Eu aprendi muita coisa com a Axor, né? Tanto Brasil quanto para fora. Vocês ajudaram a gente. Então, é um prazer contar com vocês. E agradecer ao time, porque, na verdade, eu sou só um porta-voz, né, que ajuda a dirigir, mas... O time é sensacional. Eu adoro todos os times, né? Então eu acho que a gente consegue construir através das pessoas. A gente falou sobre pessoas. Eu acho que a gente tem que inspirar elas cada dia, mostrar que a gente pode evoluir. Então, obrigado, contem comigo. É isso. Eu vou contar uma coisa curiosa. O primeiro cliente da Axor que eu visitei foi o Renan. Nos próximos episódios a gente conta mais sobre esse dia que foi mágico. É verdade, fica no próximo episódio. Foi muito boa aquela visita. Mas não deixem de assistir os próximos episódios e vem com a gente.